Pegando essa explicação agora, livro por livro, começar de Gênesis, a gente vai ter algumas orientações introdutórias. Primeiro, por que que o nome é Gênesis? Vem do hebraico, Bereshit, que quer dizer no princípio, e vem do grego Gênesis, e Gênesis quer dizer exatamente início. Nós, como brasileiros, temos a Bíblia traduzida para o português, e a Bíblia traduzida para o português teve como estrutura a Septuaginta. E o que é a Septuaginta? A versão grega do Velho Testamento. Essa versão grega organizou por estrutura literária a lei, a história, a poesia e a profecia. Repete: a lei, a história, a poesia e a profecia. E os livros, eles são denominados ou chamados pelo assunto principal. Já a Bíblia hebraica não se preocupou em colocar os livros com o nome temático do livro, e sim com a primeira palavra que aparece logo no início do capítulo. Qual é a primeira palavra do livro de Gênesis? Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. E aí nós vamos encontrar uma curiosidade. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis vai ser basicamente uma introdução à Bíblia toda, porque todos os livros da Bíblia precisam dessas informações para poder ter o fundamento de quem criou o mundo e qual o propósito do que criou, e para que falasse alguma coisa de Abraão, Isaque e Jacó, precisava saber as gerações de Abraão, de onde vêm as gerações de Abraão. E aí existe uma divisão de 10 seções ou 10 gerações, que o nome é Toledot. Toledot quer dizer gerações. Essas 10 seções de gerações serão muito úteis para Mateus e Lucas quando forem falar da genealogia do Messias. Precisa saber de onde ele veio para poder identificá-lo como o ungido que havia de vir. Olha que interessante, no livro de Gênesis existe um período cronológico, em média, de 2.369 anos. Eu peguei essa informação de um livro introdutório. Inicia na criação e termina com a morte de Moisés. Levando em consideração da morte de Moisés para trás, a gente encontraria aí 2.369 anos. De José para cá é outra história, né? A ação geográfica onde tudo vai acontecer, o chamado de Abraão, o povo chegando na terra do Egito, escravizado, e depois na terra prometida, esse cenário todo forma uma meia-lua chamado de crescente fértil, que quem estudou geografia bíblica, ou quem esteve na primeira aula aqui, eu mostrei um desenho que mostra no mapa o berço da humanidade, que vai da Mesopotâmia, saindo em direção às margens do mar Mediterrâneo e chegando na parte do Líbano, Canaã, que hoje é chamado de Palestina, e também na área do Egito, pegando ali o delta do Nilo. O objetivo deste livro é narrar a origem do homem, da criação, da queda e o plano de redenção do seu povo. Como o homem foi originado, criado, como a criação do universo se sucedeu. De forma muito sintética, nós temos lá a expressão, como se fosse um título, o versículo primeiro, como se fosse um título. Deus criou todas as coisas, é o primeiro versículo. Aí o 2 eu vou mostrar como foi. O versículo 2. Foi assim: a terra era sem forma e vazia, havia água, havia trevas, havia um abismo, mas aí Deus foi separando a luz e as trevas, depois foi separando mares e a porção seca, e depois foi dando vida a tudo que não tinha vida. E aí apareceram os seres, as sementes, as árvores, e depois de cada coisa no seu devido lugar e cada vida distribuída no seu devido lugar, Deus chamou a obra-prima da criação no final
Isso, todos os astros que ele chamou da parte de luz, né? E aí, envolvendo a questão do dia, e aquilo que era escuro ele chamava de noite. E essa noite também tem do outro lado do universo. É só pegar uma nave espacial e sair aqui direto, você vai chegar lá rapidinho no escuro, que o pessoal chama do buraco negro, né? E aí, assim, de forma geral, ali está uma narrativa muito básica do que seria o roteiro de como Deus criou na perspectiva mosaica, como ele recebeu a revelação. E olha, tem gente que acredita que do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis existe lá milhares e milhões de anos. O versículo 1, versículo 2. E aí diz que nesse intervalo aí havia os dinossauros andando aqui na terra, do versículo 1 ao 2. E nesse intervalo aí tem um pregador que vocês gostam muito, que ele até certo tempo ele acreditava, não sei agora, que nesse período aí veio um meteoro e destruiu toda a vida no planeta. Por isso que ficou sem forma e vazia e precisou Deus restabelecer tudo de novo. E esse meteoro que caiu, atravessando a gravidade e causando esse impacto e a morte de todos os dinossauros, foi Satanás caindo na terra, Deus expulsando ele do céu. O cara falou isso, eu ouvi ele falando, eu estava, eu e a televisão e eu. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês humildemente, eu acreditei. Eu me arrepiei. O cara era pregador, era pastor, era um cara famosíssimo, e todo mundo dizia, o cara, ele sabe. Eu disse, pronto, quem sou eu para tocar no vaso? Ó, só um está pedindo. Já ia perguntar, quem quer saber quem é, levanta a mão. Só 4, 5. A Luiz não quer saber, Marco também não, Júnior quer. Então quando vocês dois forem embora eu conto para eles. Mas está gravando. Foi Marcos Feliciano. Eu e alguns coleguinhas. Não, Malafaia não chegou a dizer isso aí não. Ela disse outras coisas, que é absurdo também, mas isso aí. A teologia de Gênesis fala do princípio do mundo, do gênero humano, macho e fêmea. Fala da família como a célula principal da sociedade, o alvo principal do crescer e multiplicar, e também a origem do pecado, que é tratado no capítulo 3 de Gênesis como a temática a queda. Para descrever esse estado horrível do homem, lambuzado no pecado, Deus disse para ele depois da queda, onde estás? Essa expressão, onde estás, é típico de quem está perdido ou escondido, não é? Fala das diversas línguas, como se originou. Está em que capítulo a origem das línguas? Na Torre de Babel, capítulo 11. Fala das nações primitivas, os descendentes de Sem, Cão e Jafé, são filhos de Noé, e como os continentes foram povoados por essas 3 linhagens. O povo hebreu vem de Éber, Éber é descendente de Sem, por isso que o povo hebreu é semita, é considerado o povo semita, porque vem da descendência de Sem. Aí Éber é só um dos filhos de Sem, né? E Abraão vem como filho de Terá, e Terá vem como filho de Éber, de onde vêm os hebreus. Com a providência divina, preparou desde o princípio dos tempos um povo especial para ser seu. Ele seria o primeiro núcleo do seu reino na terra. Tem gente, quando a gente vai estudar Apocalipse, a gente precisa decidir. Quando vai estudar Daniel, a gente precisa decidir: Israel é um povo e a igreja é outro, ou é um povo só? Quem é o Israel de Deus hoje? Porque no passado Deus tinha um povo, ele chamava povo de Israel. E hoje?
Quando você faz a diferenciação entre Israel e igreja hoje, automaticamente você vai ter que cair na teologia escatológica do pré-milenismo dispensacionalista. Como a gente estava falando da grande tribulação, quem vai ficar na terra é o povo de Israel, porque Deus ainda quer tratar algo com eles, porque ele não tratou a 70ª semana de Daniel ainda, porque o relógio parou. Aí vem toda essa preocupação de tudo de Apocalipse, tudo do Novo Testamento ainda falta se cumprir, por causa dessa última semana de Daniel, que Deus quer tratar ainda com o povo dele, e o povo dele ainda é o povo de Israel. Isso é perigoso, isso é perigoso. Mas tem crente para tudo, né? Vamos para o conteúdo de Êxodo. Conteúdo de Êxodo. Qual é o nome hebraico do livro de Êxodo? Shemot. E o nome grego é Êxodo, que quer dizer saída. Saída de quê? O povo estava no Egito como escravo, e aí conta toda essa trajetória de um período histórico de 216 anos, sem contar os 450 anos de escravidão. Por que que o livro de Êxodo é chamado de Shemot no hebraico? Porque é a primeira palavra no texto hebraico que aparece. Vamos lá. O que é que eu vou encontrar no livro de Êxodo? Código da aliança de Deus com seu povo, onde Moisés se torna a pessoa mais importante. Quem é o personagem principal de Êxodo? Moisés. Começando a narrativa da saída do povo hebreu da terra do Egito, onde eles eram escravos. E aí, qual é a teologia do livro de Êxodo? Apresenta como de fato o reino de Deus foi fundado, ou o reino de Israel, como Deus conduziu Israel para ter o seu próprio lugar, conta como Deus libertou e formou o seu povo. A mensagem do Êxodo é uma prefiguração da mensagem do Novo Testamento. Por quê? Porque mostra o homem escravizado no pecado e Deus vem como um salvador desse homem do pecado. Do mesmo jeito, Êxodo mostra o povo escravizado e Deus mandando o libertador. Quem é o libertador no livro de Êxodo? Moisés. Quem é o libertador no Novo Testamento? Jesus. Moisés é um tipo de Cristo no livro de Êxodo. A escravidão do Novo Testamento é do pecado, indicando que a única saída para o homem ser liberto é crendo naquilo que foi anunciado, crendo em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é uma prévia do livro de Êxodo. Vamos para o livro de Levítico. Daqui a pouco vai ter um intervalo. Eu sei que tem gente aqui que está querendo um cafezinho, está com cara de quem quer café, né? E aí a gente chega lá. Olha só, livro de Levítico recebe esse nome de onde? Do grego, Levítico, não é? Ou então Vaikra, que é a palavra que aparece no livro hebraico e chamou, Vaikra. É relacionado com os da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi é chamado de levita. E aí, os seus primeiros 11 capítulos faz uma introdução também à ideia da criação. Nós temos Levítico capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: palavra do Senhor que foi proferida a Moisés no tabernáculo da Assembleia. Cerca de 56 vezes no livro afirma-se que foi o Senhor quem falou essas palavras. Lembra que eu estava dizendo aqui? Não tem como você desacreditar no Pentateuco como um livro que foi invenção de Moisés ou da cultura lá, porque é muito interessante perceber que as palavras que estão sendo ditas, o próprio livro diz, foi o Senhor quem falou isso. É interessantíssimo isso. Tudo indica que foi escrito no deserto. Olha o texto, Levítico 27, 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O Monte Sinai fica bem distante
da realidade que eles estavam no Egito. Foi um período de 40 anos de peregrinação no deserto, que durou de onde? Durou de 1446 até 1406. Vamos colocar aí 40 anos certinho. Provavelmente foi a ocasião em que Moisés escreveu o que chamamos hoje de Pentateuco. Quando chegou 1406, dizem que esse livro só durou um mês, o período para ele escrever, porque ele já sabia o que ia colocar. Pegou daqui, pegou dali e colocou em ordem. Tem Bíblia que quando você está lendo o Deuteronômio, você vai encontrar a referência daquilo que está sendo lido em outro, como por exemplo, quando você vai ler os 10 mandamentos em Deuteronômio, que é o capítulo 5, você vai encontrar a referência também no capítulo 20, o mesmo texto, e assim sucessivamente. Não está na ordem, mas você vai encontrar as referências de outros textos que Moisés copiou para formar a segunda lei, que eles chamam aí de Deuteronômio. Deus decretou vários feriados para o povo de Israel. Olha, essa semana teve um feriado inédito no Brasil, né? Olha, 3 feriados anuais para o povo. Deus quer que o povo descanse, viu? Deus quer. Um ano inteiro de férias a cada 7 anos. Um ano inteiro de férias. Oh, maravilha! Ah, que delícia! Que maravilha! Gostou, irmã, da ideia? Um ano inteiro. Eita! Não é maravilha? Você pode tirar isso pela 6 por 1, não abrir. Vamos tirar, né? Olha, uma vez na vida a pessoa vai também desfrutar do ano do jubileu. O jubileu também a cada 50 anos, né? Deus antecipou a ciência e a medicina em muitos pontos em relação a o que nós temos lá no livro de Levítico sobre a circuncisão, que é a cirurgia da fimose hoje que os meninos fazem, e também a questão de alimentação, o que se prevenir. Naquela época não tinha absorvente ou qualquer outra coisa relacionada à menstruação da mulher. Ela era tida como impura. Para prevenir qualquer coisa em relação a ela ou aos homens, ela ficava isolada naquele período de menstruação, que depois precisava se lavar de uma forma especial para voltar à sua convivência. A coisa era tratada com tanta seriedade que onde essa mulher sentasse ficava impuro, e se alguém sentasse no mesmo lugar que ela ficasse, ela também ficava impura. De certo que poderia estar derramando alguma coisa ali para se evitar qualquer coisa. Parece que as feministas querem considerar esse texto como um texto machista e preconceituoso em relação à mulher, mas era uma medida muito preventiva daquilo que poderia se chamar de medicina antecipada, né? A medicina antecipada. Ainda sobre o livro de Levítico, nós temos aí a identidade de Israel como uma nação adoradora, porque o tabernáculo era o centro do culto e ficava no meio. O tabernáculo ficava aqui e as tribos eram organizadas de 3 em 3 em volta do tabernáculo. O tabernáculo continha rituais para sacrifício, e aí o ritual era ordenado pelos sacerdotes, tinha os seus critérios para que ele dividisse o povo entre o puro e o impuro. E aí a ênfase principal, por incrível que pareça, do livro de Levítico qual é a teologia de Levítico? A teologia da santificação e a teologia do amor. Então, aquilo que você ama é o que você vai se dedicar. E aí, teologicamente, Israel iria utilizar o tabernáculo de que forma? O livro vai dizer. Armar e desarmar o tabernáculo de que forma? O livro vai dizer. Então, as instruções encontradas em Levítico são a resposta dada a esta pergunta, e foram dadas ao Senhor, a Moisés, no intervalo de 50 dias entre a inauguração do tabernáculo e a partida do povo do Sinai, que está lá em Números 10, versículo 11, e Êxodo 40, versículo 17.
O livro de Levítico é um livro sobre a santidade de Deus e as exigências de Deus para a comunhão com Ele. Atenção. Manual religioso, civil e moral. Existem essas partes, civil, moral e religiosa. Porém, vamos ficar atentos a uma coisa. Deus é santo e isso é repetido várias vezes no livro de Levítico, e o povo tem que ser santo para se relacionar com Ele. Porém, a coisa era tão rigorosa, que quem era esse homem, essa mulher que conseguia atender essa expectativa? E aí Paulo vai dizer lá na frente que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Por quê? A lei mostrou o quanto Deus é santo, o quanto Ele é exigente e o quanto o homem é frágil, falho e incapaz de atender o que Deus quer todos os dias e por todo o tempo. Quando tem fidelidade em um ponto, acaba caindo em outro. E quem desobedece em qualquer ponto da lei é culpado de toda a lei, acaba se tornando digno de morte. Então Paulo ele vai fazer uma abrangência muito forte no livro de Gálatas e Romanos. Se depois futuramente vocês quiserem fazer uma análise do livro de Gálatas, a gente vai ficar muito bem apoiado nessa questão entre o que é viver pela lei e o que é viver pela graça. E aí, por fim, a santidade, que é descrita aí, descreve o caráter de Deus e o código de conduta do cristão. As Escrituras revelam a santidade de Deus e expressam o seu desejo de que seus filhos desenvolvam a semelhança de Deus, a santidade. Tem gente que defende assim: o crente ele deve buscar santificação, porque a santidade é um atributo divino, que Ele compartilha conosco à medida que a gente, se esforçando, quer obedecer a Ele. Santidade pertence a Deus, santificação é um processo do cristão buscando ser semelhante a Cristo. Oi? Sim, existe a palavra código, mas não significa que a Bíblia é um livro de códigos, né? Porque na verdade é uma narrativa muito bem clara. Aí nós temos o livro de Números. Quer falar? Vamos tentar comentar aqui a respeito de lei e graça. E a gente precisa deixar definido que um não anula o outro. Um não anula o outro. Um não anula o outro. Não. A gente hoje vive na graça. Mas você vai caminhar sem a lei? Não. Sem o processo de santificação? Não. Sem iniciar você mesmo? Não vai. A graça não anula a lei, mas porém a graça avisa que você não conseguirá cumprir a lei para ser justificado. Aí a gente vai... É verdade. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é chamado de a lei do Senhor. Mas também o Pentateuco é chamado de a lei do Senhor. Mas também os 10 mandamentos é chamado de a lei do Senhor. Aí teria que considerar as leis morais e desconsiderar as civis e religiosas. Não é isso? Você quer falar, irmão? Esqueceu? Pode trazer. O conteúdo de Números, para a gente encerrar aqui, leva em consideração o tema. Qual é o tema de Números? O tema, de uma forma geral, é um livro histórico que conta a travessia do povo pelo deserto até a terra prometida, muito parecido com o Êxodo, só que no outro parâmetro. A gente vai encontrar o nome grego, que é aritimoi é números, e nós vamos encontrar a palavra hebraica no início do livro de Números, que é Bamidbar, que quer dizer no deserto. E aí esse período em que o povo sai da caminhada do Monte Sinai até as planícies de Moabe, como a gente viu no nosso comentário passado, tem um período aí de quase 40 anos no deserto, aprendendo com Deus, sofrendo ali naquela situação de para onde estamos indo e quando é que nós vamos chegar. E aí a pedagogia divina na escola do deserto. A pedagogia divina na escola do deserto. Estima-se que
1.200 pessoas morriam mensalmente durante 40 anos. É uma prévia que é dada, né? E a palavra número se repete no livro de Números, aparece mais ou menos aí 125 vezes nesse livro. Êxodo, Levítico e Número tem 3 ciclos distintos da história de Israel. Êxodo, o foco é o Sinai. Levítico, o foco é Cádiz, Barneia. E Números, o foco é Moabe. Então eles estão tratando de um local, de um período, de uma época, mas em perspectivas, em ciclos diferentes. Gênesis e Deuteronômio correspondem a uma introdução e o outro a uma conclusão. Gênesis começa, Deuteronômio termina, e Êxodo, Levítico e Número está contando uma história de peregrinação no deserto. Olha que coisa interessante. Mensagem de Números: o povo está a caminho da terra prometida, toma conhecimento de como vai ser organizado lá. A caminhada nos fala que todo o povo de Deus é peregrino. Olha a mensagem: todo o povo de Deus é peregrino na terra e está indo para uma terra prometida, que é aonde? No céu. E aí que a gente vai chamar de ir para a glória. A organização nos mostra que dentro do povo de Deus as funções devem ser repartidas, mas com um único objetivo: realizar o projeto de Deus. A Arca da Aliança no centro nos indica que nossa caminhada, nós devemos ter Deus sempre presente no meio do seu povo, ou centralizado em nossa vida. A caminhada e a organização e a questão da arca fala muito para nós. Teologia de Números, esse livro de peregrinação é um livro de também revelação, um livro de murmuração e rebelião. Murmuração e rebelião foi a marca daqueles que pereceram no deserto. Os que pereceram no deserto e não entraram na terra prometida, viram o mar vermelho se abrir, viu os carros de Faraó ali se afogarem, viu Deus abrindo e fechando o mar, viram milagres caindo do céu, Deus mandando as codornizes, mandando o pão vivo, o maná que veio do céu, água saindo da rocha, toda essa provisão das 10 pragas do Egito. Mesmo assim murmuravam e reclamavam. Hoje em dia não tem gente assim não, né? Que vê a bênção e ainda reclama, né? Parece que Deus tem obrigação de atender às meninices do crente, né? A mensagem de Números é que Deus possui um plano que leva para a bênção. Esse plano é construído em cima de princípios e práticas de comportamento que não podem ser abandonados ou negociados. O sucesso da vida depende não só de fazer a vontade de Deus, mas de fazê-la de maneira que Ele deseja. É fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Repete: fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Diga aí. Assim, é errado a gente dizer assim, tá passando uma situação, aí você diz assim, eu não aceito essa situação, eu não aceito. Porque tem pessoas que falam desse jeito, né? Boa pergunta. A pessoa que aceita tem uma teologia na cabeça dela. A pessoa que não aceita tem outra teologia na cabeça dela e a gente nem percebe. Essa pergunta dela é interessante. Talvez seja a melhor pergunta que ela fez esse ano todinho. Exagero, né? Gravando, né? Tá gravando. Olha só. Quando uma pessoa está passando por uma situação e é orientada assim, não aceite essa situação em sua vida. Você precisa olhar para a situação como vinda de Deus ou do diabo. Como geralmente a teologia da prosperidade apresenta aquilo que dói, aquilo que faz sofrer como algo do diabo, aí você é obrigado a dizer, eu não aceito, eu determino, eu declaro, aleluia. Esses negócios todos que a irmã já viu por aí. E aí tem o outro grupo que acredita que tudo é vontade e propósito de Deus para cumprir os seus planos na vida da gente. Por isso não reclama de nada nem determina nada, aceita do jeito que tem que ser e vai ver na sua vida entre altos e baixos, como o povo de Israel estava no deserto. Aí o objetivo da gente é fazer
a dosagem desses altos e baixos e ter o discernimento, quando é consequência de nossos erros, quando é interferência do diabo e quando é interferência divina. Essa questão do aceitar ou não aceitar depende muito do discernimento, de como a gente interpreta a vida, de como a gente interpreta as coisas. Mas geralmente a galerinha da teologia da prosperidade é assim: doeu é do diabo, não doeu é de Deus. Oh glória! E aí, para terminar e a gente fazer um lanchinho bom, Elahad Debarim, vamos falar em línguas? Elahad Debarim, traduzindo, estas são as palavras. Estas são as palavras. Elahad Debarim é a mesma coisa que Elahad Debarim. Debarim é a última palavra, né? Debarim, que são palavras no plural. E aí a gente vai encontrar esse mesmo livro, Elahad Debarim, esse mesmo livro chamado na Septuaginta de Segunda Lei, Deuteronomion, Segunda Lei. Qual é o pensamento central que rege todo o livro? A felicidade baseada em quem é fiel a Deus, na fidelidade a Deus. Seja fiel e serás feliz. Não é você buscando ser feliz, é você buscando ser fiel e recebendo como bênção a felicidade. Ser fiel era mais importante. É um livro de oratória, porque Moisés está em constante discurso. Os ensinamentos são repetidos para as novas gerações que virão depois da geração que pereceu no deserto. E aí nós temos todo o ensino baseado no amor e na obediência. As leis são segundo as necessidades do povo, que o povo precisa, a lei vai estar orientando. O compromisso fundamental, o amor a Deus, colocado em prática na vida pessoal, social, política e religiosa. Social e política e religiosa vai envolver leis cerimoniais e leis civis. A vida pessoal vai pegar muito a parte da lei moral que interessa a gente lá no Novo Testamento. Diga aí, gente. A felicidade baseada na fidelidade em Deus. Eu estava pensando aqui, essa semana eu escutei uma pessoa que se proclamava homossexual, mas que era cristã e amava o Senhor. Certo. Porque ela lutava contra isso e não realizava o ato da homossexualidade. Tinha tentação, mas fugia da tentação. Mas tinha vontade. Tinha os pensamentos. E aí eu fiquei encucado por isso. Porque fidelidade baseada na felicidade, né? O contrário. Se eu sou mentiroso, eu vou lutar contra a mentira. É. Né? E, consequentemente, eu vou ser feliz. E a gente, infelizmente, tem essa questão do preconceito, tudo isso. E não, no mesmo sentido também. Por exemplo, uma mulher, se ela dissesse que tinha vontade de trair o marido, ela já estava com intenção impura, né? E prostituta adúltera era apedrejada. Não tem algo assim muito claro em relação ao que faria com o homossexual na lei de Moisés, mas fala de que é abominável determinadas práticas lá em Levítico 18. Dentre essas práticas abomináveis, a mulher não pode deitar com outra mulher como se fosse homem, e o homem não pode deitar com um homem como se fosse mulher. Aí tem lá, abominação mas não diz o que vai fazer como punição para estes. Mas sentir vontade de fazer algo, para a lei, ainda não é fazer. Mas quando Jesus vai tratar do espírito da lei, ele vai dizer que o pecado não é o externar. Não é quando você pratica algo. O pecado já está no coração, e é ali que na lei não tratava.
Então a graça trouxe a operação do Espírito no interior do homem para ali tratar do assunto do pecado. E aí nós temos o compromisso fundamental, o amor a Deus colocado em prática na vida pessoal, social, política e religiosa. Não é fácil a gente fazer isso hoje, né? A lei não significa um código judicial, mas um ensino. A lei vamos dizer assim, uma lista de ensinos, uma orientação espiritual para criar uma sociedade justa e fraterna. São orientações de como viver bem, mas é chamado de lei. Por isso que os legalistas, quando leem a Bíblia, ficam criando pode, não pode, pode, não pode, e aí cria um jugo. Era o que Jesus denunciou dos fariseus, porque criava jugo sobre as pessoas. E aí, Israel viverá feliz na terra se for fiel à aliança com Deus. Se for infiel, terá desgraça e acabará perdendo a vida, que está lá em Deuteronômio 28. A bênção e a maldição condicionada a obedecer e a desobedecer. Qual é a mensagem central? Mostre que o seu comportamento fundamental, o comportamento fundamental do homem para com Deus é o amor com todo o seu ser. Está Deuteronômio 6, 4 a 9. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Alguma pergunta sobre esses 5 livros? Se não, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta depois dos nossos comerciais.